Olá, namastê. Hoje eu não vou falar de nenhuma técnica específica de yoga. Mas vou falar de um exercício que eu vou sugerir e que pode ser contextualizado dentro de uma prática de yoga para trabalhar com um músculo importante do corpo humano, o trapézio. Exercício, na verdade, de alongamento do trapézio. Então, primeiro vamos mostrar o que seria, o que é o trapézio. Desse modelinho aqui que eu peguei do Joãozinho, eu fiz esse entrelaçamento das cordinhas vermelhas, mostrando mais ou menos a disposição do trapézio no corpo humano. A cordinha está mostrando só as bordas, o que seriam os limites do trapézio. Ele está preenchendo todo um espaço aqui dentro. E apesar do nome trapézio, ele parece mais um losango, né? Teria mais ou menos esta característica aqui, tá? Ele tem 3 segmentos importantes, bilateralmente, dos dois lados da coluna. A parte 1, são as vias descendentes, ou as fibras descendentes do trapézio. Essa parte número 2 aqui são as vias mais transversais do trapézio. E a parte 3 aqui são as vias ascendentes do trapézio. Ascendente porque do centro para a lateral do corpo elas estariam, oblíquas numa direção ascendente, tá? Embora, como eu falei, ele pareça mais um losango, a gente entende até que esse nome trapézio pode ser feito com base numa analogia, porque a parte mais volumosa, e acaba sendo também a parte mais importante dele, é essa parte descendente, que quando a gente vê de frente aqui, realmente parece formar a figura geométrica de um trapézio. E esta parte descendente, por que ela é tão importante? E por que ela é tão volumosa? Porque ela tem uma relação com o movimento do símbolo de membro superior, essa região de clavícula e escápula, que de certa maneira prepara todo o membro superior para entrar em ação, tá? Então, essas fibras, elas estão vindo aqui da região da nuca e vão se inserir lá no lateral, da clavícula, de um lado e do outro. E por ter essa disposição aqui, quando você contrai o trapézio, você normalmente tende a elevar as clavículas e, consequentemente, as escápulas e o ombro todo na direção das orelhas, da cabeça, tá? Então, é muito comum que quando a gente faz esse movimento aqui, a gente perceba essa ação no trapézio. Mas é muito mais comum que a gente faça isso sem se dar conta de que está enrijecendo o trapézio. E que muitas vezes nós ficamos com o trapézio rígido desnecessariamente, principalmente pelo acúmulo de tensões. Lembrem que o trapézio é um dos músculos do corpo que mais tem relação com o estresse, na sua reatividade às situações de estresse. Tanto é assim que em muitos estudos científicos se usa eletromiografia de trapézio para inferir níveis de estresse. E nós sabemos, quando estamos mais tensos e tensas, muitas vezes a gente quer exatamente uma massagem aqui nessa região. Me faz uma massagem, a pessoa vai com a mãozinha já direto aqui, para aliviar essa tensão. Isso se explica porque a reação de estresse é uma reação que a princípio nos prepara para fuga ou luta, para uma ação mais vigorosa. E essa ação, ela começa a ser engendrada a partir da raiz dos membros, ou prepara meus membros para uma ação. Então, eu inicio tudo isso enrijecendo, recrutando o meu trapézio. Só que o problema é que, às vezes, passado o fator que gerou aquele estresse, eu continuo com ele rígido. Aí eu vou fazer aula de yoga e falo assim, agora eu vou relaxar. O professor fala assim, vamos lá, tenta segurar o pé lá na frente, o aluno fica assim. Ele não percebe que ele está enrijecendo o trapézio na aula de yoga, desnecessariamente, porque não é necessária a ação do trapézio para fazer essa postura, esse alongamento, porque a gente já está, isso já está em nós condicionado. E por isso que é tão importante alongar esse grupo muscular, aliviar a sua tensão. Então, se ele, ao se contrair, aproxima esses segmentos aqui, a região da nuca, a apófise mastoide, da própria clavícula, do ombro, tá? Então, se a gente quer alongar, a gente tem que distanciar o ombro da orelha.
abrir esse espaço. Então, vou mostrar aqui um exercício muito simples, que, claro, vai ajudar desde que você não esteja com essa musculatura muito contraturada, como no caso de um torcicolo, muitas vezes a pessoa não consegue nem movimentar o pescoço, teria que fazer movimentos muito mais suaves, eu diria micromovimentos, para começar a ter um efeito terapêutico. Mas se estou com isso enrijecido, tenso, mas sinto que o alongamento gera um alívio, então aí passa a ser indicado isso que a gente vai sugerir agora para vocês. Pode até fazer comigo. Então, primeiro, veja, eu tenho que me tomar consciência, me conscientizar de que eu preciso distanciar os ombros das orelhas. Esse é o primeiro passo. Não adianta fazer movimento com a cabeça e continuar com o ombro aqui em cima. Então, distancie os ombros das orelhas, como se tivesse um peso empurrando os ombros para baixo. Feito isto, agora eu vou deixar a cabeça se inclinar para um lado. Inclinando a cabeça para o meu lado esquerdo, eu abro esse espaço do lado direito e alongo essa porção descendente do trapézio do lado direito. Mas ele também tem vias, ou fibras, melhor dizendo, que são mais posteriorizadas aqui também. Então, para alongar esse segmento mais posterolateral, eu posso virar a cabeça e trazer o queixo na direção da clavícula, do lado oposto ao que eu estou alongando. Ah, professor, pode colocar a mão? Até pode. Em muitos casos nem é necessário, em alguns casos até seria interessante evitar. Mas até pode, desde que você não faça força. Apenas solta o peso do braço, da mão sobre a cabeça. Perceba que alonga todo esse segmento posterolateral. Volta devagar. E depois repete do outro lado devagarinho. Primeiro a lateroflexão cervical. Depois a rotação associada a esta lateroflexão. Sempre deixando o ombro lá embaixo. Certo? Voltando sempre devagar, E isso pode trazer um bom alívio para essa rigidez, para esta condição bem costumeira desse grupo muscular tão importante do nosso corpo. Muitas vezes no yoga a gente fica muito empenhado em fazer as técnicas mais elaboradas, mais exigentes, mais desafiadoras, mas muitas vezes também o que mais precisamos é destas práticas simples e efetivas, como este alongamento que recém apresentei para vocês. Então, mais uma vez agradeço aí a vossa atenção, se gostou dá um like, namastê.